Oi, galerinha de excelência, oi, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar assim em homenagem ao meu marido, porque ele falou que é melhor eu falar mais pausadamente nos meus vídeos, não falar assim rápido como eu falo, porque as pessoas não vão entender mais ou menos o que eu tô falando, e ser mais calma, mais contida. Então, em homenagem a ele, eu tô inclusive com a blusa dele. Depois ele vai ver, assistir o vídeo, ele vai ver que eu tô com a blusa dele. Hoje eu vou falar como é ser casada com um argentino, gente. Bom, é uma pergunta que muita gente me faz. Camila, como é ser casada com um argentino? Porque eu acho que quem é casado com uma pessoa de um outro país, de uma outra nacionalidade e tal, ela sempre é perguntada sobre isso, tanto o homem quanto a mulher. Ah, como é ser casado com um alemão? Ah, como é ser casado quando você é casado com uma pessoa de um outro país, que não é o seu. No meu caso, eu casei esse ano, 2017, com Demian Pablo Minho, ou seja, eu sou Camila Minho, e tem sido um grande desafio para mim. Uma grande alegria primeiro e depois um grande desafio, porque não é a mesma coisa de você casar com alguém do seu próprio país. Casar já é uma coisa assim prolixa. Ui, meu olho. Casar já é uma coisa assim prolixa. São duas pessoas diferentes, com experiências diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes, com ambientes diferentes, que a mãe criou de um jeitinho, o pai criou de um jeitinho, a família, enfim. Já é diferente, já é difícil o casamento por causa disso. Imagine uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, que pensa totalmente diferente do que você pensa. Por mais que a Argentina seja aqui do ladinho do Brasil, mas existem muitas diferenças. A primeira delas, são tantas, mas uma coisa que eu e Demian, assim, pergunta, como é ser casada com um argentino? Demian, ele é argentino, mas ele é bragentino, ele ama o Brasil, então ser casada com um argentino é uma coisa, e ser casada com Demian é outra. Demian já viajou pro Brasil mais que eu. Ele conhece lugares do Brasil que eu nunca fui. Eu falo uma coisa do Brasil, ele me explica as coisas do meu país. É até uma vergonha. Ele é apaixonado pelo Brasil. Então, Demian, ele não é 100% argentino. Vamos colocar que ele é 70% argentino e 30% brasileiro. Ele já tinha um pouco do Brasil. Isso eu achei legal quando eu conheci ele, porque ele não fala comigo em espanhol, ele só fala comigo em português. É uma coisa que dificulta o meu aprendizado da língua espanhola, el porteño, el español. O sea, no hablo muy bien, trato de hablar con las personas que encuentro en las calles, pero con Demian, em minha casa, não. Meus filhos vão aprender argentino, ó, espanhol porque vão nascer aqui. Mas, voltando pro tema, Camila, foco, querida. Como é ser casado com um argentino? Demian, ele é um pouco diferente de mim. Não é porque isso não é argentino. Não vou falar sobre Demian, vou falar sobre argentino de maneira geral. Mas é o seguinte, às vezes eu quero compartilhar de músicas do Brasil. Ai, meu Deus, quem tá ali? Quem? Sandy? Sandy tá na Feira de Santelmo. Quem é Sandy? Irmã de Júnior da Sandy Júnior. Ah, tipo, eu vou falar dos famosos do Brasil e ele não sabe. Famosos, assim, pessoas que são influentes, que eu admiro, que eu gosto. Luciano Huck. Ah, eu fiz um programa aqui com o Luciano Huck, foi legal, eu realizei meu sonho, eu queria muito conhecer ele. Quem é Luciano Huck? Não sei quem é Luciano Huck. Ah, tá, ele sabe quem é Xuxa. Ele sabe quem é Neymar e ele sabe quem é Pelé. Os argentinos, de maneira geral. E todo argentino crê que fala português. Por isso que eu tô dizendo que é argentino, mas não Demian. Tô falando de maneira geral, porque Demian, ele sabe falar português. Todo argentino crê que sabe falar português. Então, ele faz, eu falo português. É a frase que você vai escutar de todo argentino quando você conhecer ele. Eu falo português. E os argentinos, eu vou falar pra vocês, eles amam as mulheres brasileiras. Porque mulheres brasileiras, apesar da má fama que tem de puta, prostituta, vulgar, né? Infelizmente, mas é verdade. A questão do carnaval, as mulheres nuas dançando, né? Vou jogar bem na sua cara, aquelas músicas de Anitta também. Quero te dar, venha, venha, se você não vier eu vou e vou botar pressão, essas coisas assim agora que tá no auge. Mensagens subliminares. Os homens, eles já têm esse estereotipo de rótulo da mulher, então ele já acha, é brasileira, tipo, vou pegar. Então, homem safado, como diz Demian, tem em todo lugar. Tem muito homem safado na Argentina. Diz, a Argentina, ele é muito safado, ele é muito mulherengo. Gente, eu acho o argentino um homem muito família. Os homens argentinos, eles pensam, eles sonham em ter uma família, então eles olham muito as mulheres, elas são muito família, são muito carinhosas, por mais que tenha esse estereotipo de vulgar e tal, mas eles veem na mulher brasileira, as mulheres brasileiras, uma mulher para casar, principalmente o homem argentino.
Nas mulheres argentinas, por exemplo, eles dizem que as mulheres argentinas são muito histéricas, elas são muito dramáticas. E as mulheres, elas se impõem de uma maneira que elas são muito independentes. Tipo, elas... eu não preciso de eu vou ter o meu filho, eu vou ter... Isso depende muito, gente, do local, né, claro. Mas, normalmente, as mulheres argentinas, elas são um pouco histéricas, exageradas, meio mimimi, entendeu? Já a brasileira não, a mulher carinhosa, que cuida da casa, da família, do lar, ela preza por marido, filhos, enfim. Outra coisa é quando passa um famoso também daqui da Argentina, por exemplo, eu faço massagem no prédio de Tinelli. Se você é argentino, você conhece Tinelli, que ele é como se fosse um Faustão lá. Mas aí falaram, o prédio de Tinelli, Tinelli. Legal, quem é Tinelli? Aí o povo, mentira que você não sabe quem é Tinelli. Eu, não sei. Tinelli é como se fosse um Faustão no Brasil, ou seja, um homem bem famoso. Então, quando você às vezes quer compartilhar essas coisas, você não pode. De um famoso ou de uma música, aquela música minha, outono é sempre igual. Aquelas músicas de infância que eu cantava, que eu achava maravilhosa e que Demian não conhece, não sabe. Por exemplo, eu mesmo amo dançar, Demian não sabe dançar, ele é duro. Gente, aí me falaram, não, isso é coisa de argentino, normalmente os gringos não sabem dançar. Gente, ele não sabe dançar. E eu amo dançar forró, amo dançar agarradinha. Eu sou do Nordeste do Brasil, gente, Nordeste do Brasil, vocês já sabem como é. Forró, 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 eu amo dançar e Demian não sabe dançar, mas amém, glória a Deus, aleluia. Casamento é uma coisa... Demian é uma pessoa bem calma, tranquila, paciente. Calma, tranquila, paciente é a mesma coisa. É uma pessoa bem equilibrada, ele é muito inteligente, ele é muito observador. Ele tem uma maneira diferente de viver a vida. Não, igual eu já sou uma pessoa agitada, impulsiva, falo o que penso, não tem meio que um filtro. Demian não, ele já tem um filtro, ele já é uma pessoa mais sábia nesse sentido. Aqui na Argentina, eles não são muito de igrejas evangélicas, por exemplo. Eu sou evangélica, Demian nunca tinha ido na igreja evangélica. Eu conheço várias amigas brasileiras que são casadas com argentinos e eles nunca tinham ido numa igreja evangélica, por exemplo. Eu cheguei aqui em 2015 e eu tenho visto aqui na Argentina um mover espiritual, uma busca, uma sede dessa nação argentina por Deus crescente, sabe? Eles estão mais abertos, mais... com os ouvidos e os corações abertos para receber de Deus. Assim, tem vindo muitos ministros aqui, muitos homens de Deus dessa nação para o mundo. Eu creio em nome de Jesus no avivamento sobrenatural nessa nação, na Argentina. Aqui se fala muito em crise. Essa crise é desde que eu nasci e vai ser desde que eu vou morrer, porque a crise na Argentina é para sempre. Mas a gente não vive em crise, a gente vive em Cristo. E essa crise é muito teórica, porque eu vejo a Argentina um país muito próspero, eu vejo a Argentina um país muito próspero, essa é a palavra, que se desenvolve em muitas coisas, que tem muita coisa pra gente crescer, tem muito curso gratuito, tem muita coisa interessante, tem muito enriquecimento cultural, de fotografia, de teatro, de cinema, de música, de tudo que vocês imaginarem. Universidades, educação, ciência, prêmios Nobel, tantas coisas que eu fico a todos os dias eu me surpreendo com uma coisa, tanto no meu marido quanto na Argentina. Ele é argentino, como eu já falei, tem muito do Brasil, mas a maneira como eles veem, respeitam as pessoas no ônibus, por exemplo, no metrô, para entrar, para fazer fila, eles são muito justos. Eu deixei meu celular no McDonald's, no iPhone, e a mulher foi lá e me devolveu, num troco. Claro, gente, que em todo lugar do mundo tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Graças a Deus eu tenho experiências boas nessa nação. Eu agradeço a Deus de ser casada com um argentino, principalmente com Demian. Eu sei que ele vai ser um ótimo pai para os meus filhos. Existem muitas diferenças. É engraçado porque muitas coisas que eu falo, ele fica, tipo, não sei, que é do meu país, que é da minha nação. É estranho porque às vezes eu quero falar de coisas, aquela rua que eu fui, não sei. Quando você namora com uma pessoa que é de sua mesma cidade e tal, ou ele quer falar as coisas que ele acha interessante daqui, eu fico voando porque eu não tenho nem ideia. Mas uma coisa eu posso dizer, que é um aprendizado diário. Eu aprendo todos os dias, estando casada com Demian, com um argentino, com uma pessoa que pensa diferente de mim, não que ele pensa diferente de mim, nós temos a mesma visão, o mesmo propósito, e estamos juntos porque nos amamos e que estamos desenvolvendo, impactando uma geração, vamos levar o nome de Deus e cumprir os sonhos e propósitos que eles têm para nós aqui nessa terra.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não sei se eu respondi essa pergunta que eu fiz, não. Como é ser casado com um argentino? Eu vou gravar outro vídeo, como é ser casado com um argentino, mais curto, e vou colocar uns tópicozinhos aqui. Porque esse aqui eu liguei a câmera, gravei, mas eu acho que vai ser legal e vai responder. Quem me pergunta isso, eu vou mandar esse link desse vídeo. Dê um like, curta o vídeo, compartilha. Eu espero que você tenha gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.